sábado que vem, não mais, amor. É 1º de fevereiro de 2025. Nós temos conosco, irmão Marcos, ele aceitou o convite de hoje para estar conosco aqui, e ele vai falar sobre um tema importante, a presença pessoal do Filho de Deus. Vamos orar em favor do irmão Marcos, para que a mensagem que vai trazer nós possa ser compreendida e lembrar que Jesus é, de fato, o Filho de Deus pessoal que esteve na terra e deve viver em nós. Vamos falar do irmão Marcos. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco neste novo sábado. A Igreja da Lapa é a primeira igreja da Reforma em São Paulo, aqui no Brasil, né? Amém. Ok. Meus avós aqui, eles, pós-guerra, né, vieram também com a colônia húngara, né? Minha avó não era dos Devai, é minha bisavó, mas ela veio também pós-guerra. E foi aqui a primeira igreja frequentada, né, pelos pioneiros. Olha que tempos idos, né? Quanto tempo já se foi, quanto tempos já se passaram, né? Mas aqui estamos, mais um sábado na presença do Senhor, como irmãos, como família. Que a graça e a paz de Deus possa estar com todos nós. Amém. Presença pessoal do Divino Filho de Deus. Irmãos, é importante entendermos que Cristo, ele é um ser pessoal, né? E que também ele se faz presente pessoalmente dentro dos nossos corações. Porque imagina se nós estivéssemos num ambiente difícil e de repente você se sentisse só. Mas quando você percebe que você tem um companheiro divino, parece que já muda as coisas, né? Uma outra situação também se nós entendermos que Cristo, ele também consegue habitar em nós e transformar nosso caráter, nós vamos alcançar também uma santificação e o preparo para a vida eterna. Uma outra terceira situação é se nós entendermos que foi Cristo, não só o Filho do Homem, mas também o Filho de Deus que estava ali na cruz, nós podemos ver o sacrifício infinito do próprio Pai em dar seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Cristo, antes de encarnar, né, antes de se tornar homem, ele estava no céu com o Pai, mas ele já interagia com os seres humanos aqui na terra. Será que nós já tínhamos um divino companheiro que se fazia presente com os seres humanos aqui na terra? Embora muitas vezes de forma invisível, né, como disse o nosso irmão Rosalino, mas Cristo, ele está presente, né? Irmãos, lembra-se quando os 3 jovens hebreus foram jogados, lançados lá na fornalha? E foram jogados como? Como que eles estavam? Com as mãos atadas, né, para trás, amarrados. E foram lá lançados porque eles não quiseram se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles estavam numa fornalha e amarrados. Eram duas situações difíceis, né? Amarrados e, além de amarrados, dentro de uma fornalha. Difícil, né, de se escapar. Mas de repente o rei Nabucodonosor foi sondar, ele foi tentar perceber o que estava acontecendo ali. Ele quis ver se os jovens hebreus estavam sofrendo, estavam mortos já. Ele foi olhar
que ele falou? Vamos lá, Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Verso 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Olha só, agora eram 4. Tinha 4 elementos e estavam soltos, que andavam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Olha que milagre! Não tinha dano nem um fio de cabelo lá, ó. Não sofreram. E olha o mais interessante aqui no final do verso. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Alguma versão diz semelhante ao Filho dos deuses, né, na Bíblia do irmão. Outra versão diz parecido com um anjo, né? Mas parece que a versão que diz semelhante ao Filho de Deus, essa é a melhor versão, né? Que nós sabemos que quem estava ali era o Cristo, o divino Filho de Deus. Não é verdade? Que Cristo, antes mesmo de encarnar, ele já era um com Deus, um com o Pai. E era ele que estava lá, o divino Filho de Deus. Irmãos, ele estava na fornalha pessoalmente ou era só pela fé? Pessoalmente, né? Dessa vez ele não estava nem de forma invisível. Estava de forma invisível? Também não. Cristo, ele estava ali de forma presente, visível e pessoal. Ele estava no meio da fornalha. Vamos ver o que diz a profetisa. Santificação 40. Perdão, só um detalhe mais, né? Como é que... Uma pergunta que fica no ar, né? Para os irmãos aí, para nós. Eu também não tinha esse entendimento até ver o texto, né? Irmãos, como é que Nabucodonosor conseguia interpretar que aquele que estava lá, o quarto elemento lá, era o Filho de Deus? Vou sair um pouco do microfone aqui. Acho que eu falo alto, acho que eu vou conseguir. Olha, o irmão Rosalino diz que Daniel explicou para Nabucodonosor que aquele era o Filho de Deus. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, Daniel já conhecia que existia o Filho de Deus, mesmo antes dele encarnar, né? O Filho de Deus já andava com eles, o Filho de Deus já era presente. E Daniel agora vem e explica para Nabucodonosor: olha, nós temos um Deus altíssimo, tem um Pai e tem o seu Filho, era o Verbo de Deus, que era Deus, que estava com Deus, né? E tudo que foi feito no meio dele. Então tinha o Pai e o Filho. Olha, e esse Verbo ele se fez, ainda não chegou o momento de se fazer carne, né? Isso Daniel não pode explicar para ele, nós é que entendemos hoje assim, mas na época não havia ainda acontecido o fato. Mas Daniel já sabia que existia o Cristo, o Filho de Deus, e que ele já era presente na vida dos hebreus. Por exemplo, irmãos, quem era o anjo do Senhor que apareceu na sarça ardente lá quando foi se comunicar com Moisés? O próprio Jesus, o próprio Cristo, né? Então Daniel explicou para Nabucodonosor: olha, nós tivemos um profeta que ele era muito íntimo com Deus, seu nome era Moisés, e esse anjo do Senhor era o Cristo, era o Filho de Deus, e ele veio numa sarça ardente, assim como apareceu no fogo, era esse mesmo que apareceu na sarça ardente. Irmãos, em que outra ocasião esse anjo do Senhor também se apareceu envolto de fogo para o antigo Israel? Lembra-se? O irmão Rosalino sabe tudo, né? Lembram-se quando o povo de Israel estava jornadeando pelo deserto? Ali não tinha uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem? E não era Cristo
Quem estava lá era chamado o anjo do Senhor. Cristo era chamado o anjo do Senhor. Era Cristo que estava envolvido, revestido naquela nuvem. Bom, então chegou agora o momento em que, quando Nabucodonosor lançou os 3 hebreus na fornalha, logo ele lembrou das histórias que Daniel estava revelando para ele. Olha, nós temos um Criador, porque Cristo, embora fosse chamado Filho de Deus, ele também era chamado de Pai da eternidade, Deus forte, né? Então nós tínhamos lá o Filho de Deus, que também era o Deus forte, o Pai da eternidade, junto com Deus, era o Verbo de Deus. Então agora Nabucodonosor, quando viu aquele 4º elemento no meio da fornalha, ele lembrou das histórias de Daniel. Nossa, ele parou para pensar, né? Então, de fato, todas as histórias que Daniel me contou, que existia um Cristo espiritual, o divino Filho de Deus, que era um com o Pai, e ele estava na fornalha, ele estava lá na sarça ardente, no meio do fogo. Ele também estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem, guiando o povo de Israel. Olha, era esse Filho de Deus que, quando o povo sentiu fome, deu maná do céu. Era ele quem feriu a rocha lá de cima e fez vir água abundante para os filhos de Israel. Era ele que, através dessa nuvem, porque Cristo, como um ser resplendente, um ser divino, Cristo ele precisava revestir-se, ele precisava de uma roupagem. Então Cristo precisava da coluna de nuvem, para não estar diretamente com o povo de Israel, porque o povo de Israel não aguentaria ver a glória do Filho de Deus. E também na coluna de fogo, para esquentar durante a noite o ambiente, clarear o ambiente. Olha, será que na coluna de nuvem, durante o dia também não chovia? Então Deus enviava chuva, Deus enviava pão do céu, maná, Deus fazia com que a rocha produzisse água. Deus, certa vez, esse Deus, Cristo Jesus, os guiou até uma fonte de águas, mas eram amargas, né? Mas depois ordenou que Moisés lançasse uma madeira e se tornou água doce. Irmãos, tinha um divino companheiro? Existia? Então Cristo, antes de encarnar o Filho do Homem, ele já existia como Filho de Deus lá no céu. Ele era um com o Pai, ele também era chamado de Pai da eternidade. Foi esse que Daniel viu, que Nabucodonosor viu lá na fornalha ardente. Irmãos, será que hoje nós temos um Cristo que também vai adiante de nós nas fornalhas da vida, nas aflições da vida? Será que nós temos um divino companheiro? Livro Santificação, página 40. Foi a influência de Daniel e seus companheiros que levaram seus colegas da corte a entenderem a fé, mais a glória de Cristo pela sua presença na fornalha, que fizeram Nabucodonosor reconhecer. Então foram duas coisas que fez Nabucodonosor reconhecer que aquele ser era o Filho de Deus. Primeiramente a influência, as histórias que Daniel e seus 3 companheiros contavam lá na corte, e a glória desse quarto. Então houve uma glória ali. Só que, para não ofuscar a visão deles, Cristo teve que se revestir ali na fornalha. Então Cristo, hoje ele está presente também de forma invisível, porque ele não pode se manifestar de forma visível, porque nós não suportaríamos a glória desse Deus Filho aqui conosco. Vou contar aqui uma experiência. Quando eu era criança, talvez meus 7, 8 anos por volta, meu pai, minha mãe e minha irmã, a outra irmã nova não tinha ainda, era eu e minha irmã mais velha. Nós decidimos fazer, meu pai e minha mãe decidiu fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E descendo a serra, não sei se os irmãos já perceberam que de vez em quando o pessoal viaja, às vezes a gente contempla isso. Vem a viatura do DSV
e vai fazendo caravanas para descer, várias fileiras de carro, porque há ocasiões em que a neblina é tão forte, né? É tão forte que é impossível você enxergar a pista, então tem que descer em caravanas. Vai o DSV na frente, os carros vão descendo lento e trava os carros de trás para que não venham muitos carros e se choquem. Então vão descendo de poucos em poucos. Mas final dos anos 70, talvez comecinho dos anos 80, era aquela idade onde eu era criança, né? Não tinha essa história de descer por comboio ainda. Então meu pai desceu e de repente no meio da pista, meu pai estava nas pistas centrais do meio, de repente baixou uma nuvem, uma neblina tão forte, que meu pai precisou parar o carro. Ele falou: meu Deus, eu não enxergo nada para frente, e se eu for para o lado do acostamento, e se tiver um carro do lado, e para frente, para trás, e se vier um carro a toda, meu Deus, atrás e não me vê aqui, bate em mim? Senhor, meu pai falou, né? Ele pôs a mão na testa, eu lembro até hoje. E eu criança, quase da idade do meu filho, que tem 6 agora também, né? Meus meninos. Mas eu ali criança ainda, 7, 8 anos por volta, eu falei: papai, você quer que eu faça uma oração para Jesus? Para Jesus tirar a neblina, tirar a nuvem daqui e a gente seguir para não acontecer nenhum acidente? Meu pai olhou para mim: tá bom, meu filho, faz uma oração. Então nós fechamos os olhos ali rapidamente, não sei se meu pai fechou, eu fechei, eu criança, fechei os olhos e orei, pedi para Jesus tirar a neblina. Quando eu abri os olhos, mas foi algo instantâneo. Às vezes podemos pensar: foi obra do acaso, sei lá, a neblina se recolheu. Podemos pensar assim, né? Pode ter acontecido, mas foi muita coincidência, né? Uma criança inocente, porque quando as crianças é pequeno, não tem maldade, né? Tem aquela fé pura, não é isso, irmão? Nós temos aquela fé pura, e parece que Jesus nos ouve. O Deus do céu ouve muito mais a oração de uma simples criança do que nós adultos, que muitas vezes nem fé temos, não temos muita fé. Acaso quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Homens de pouca fé somos nós. Mas todo aquele que for como uma criança, né, esse herdará o reino dos céus. Irmãos, Cristo, ele é um ser pessoal. Ele não é um ser pessoal somente na época do antigo Israel. Ele não apenas dava alimentos e conduzia o povo na jornada lá de Israel. Ele não era o Filho de Deus apenas quando ele estava lá na fornalha ardente com os 3 hebreus e os livrou. Cristo também está no nosso meio. Quantos conhecem aquela poesia de Neymar de Barros, Pegadas na Areia? Já ouviu, né? Eu vou resumi-la em poucas palavras, com minhas próprias palavras. Então, um homem sonhou que estava lá do céu, se olhando aqui para a terra, e lá ele conversava com o divino companheiro, com Cristo Jesus, né? Então ele falava lá: olha lá, eu estou lá na terra, eu estou caminhando, e olha, eu estou lá no deserto das aflições, e eu tenho percebido que tu, Senhor Jesus, tu, ó Cristo amado, tu, ó Filho de Deus, estava caminhando comigo. Olha, eu estou vendo lá meus passos, as marcas dos meus passos sobre a areia, e estou vendo também as tuas marcas, ó Senhor, do meu lado me acompanhando. Mas por que, Senhor, quando nos momentos mais difíceis, quando vem aquele vendaval, quando vem aquela situação difícil lá no deserto, por que eu só via as minhas pegadas? Por que eu não via a sua? Acaso você me abandonou naqueles momentos mais difíceis? Acaso não fosse comigo? Então o que Cristo, aquele divino companheiro, falou para esse homem que estava sonhando? Tudo isso foi um sonho, né? Aí Cristo falou para ele: olha, nesse momento que você viu só um par de pegadas e não 2 par de pegadas, foi um momento que você não conseguia caminhar, e foi o momento que eu te carreguei nos braços. E essas pegadas não eram mais as suas pegadas,
mas eram minhas próprias pegadas. Neymar de Barros, alguém que não é da igreja, mas ele acredita que tem um Filho de Deus presente em nossas vidas. Como é bom termos essa sensação da presença de Cristo em nós, né? Olha o que diz no texto da Review and Herald de 1892, o texto extraído também de Isaías 43:2. Se fordes chamados a entrar na fornalha ardente, aqui Ellen White está narrando dos 3 jovens hebreus, né? Que eles foram chamados a passar pela fornalha. Então, se fordes chamados a entrar na fornalha ardente, por amor de Cristo, Jesus estará ao vosso lado. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Parece que nós estamos narrando as experiências do povo de Israel. Por quantas vezes Israel passou pelas águas, e as águas não submergiram, não encobriu o povo de Israel. Nós temos a travessia pelo Mar Vermelho, né? E as águas do Mar Vermelho encobriu o povo de Israel? Quem é que estava ali? Cristo, o anjo do concerto, a presença pessoal do próprio Cristo. Olha que maravilha. E sobre o rio Jordão, quando eles estavam prestes já a alcançar a Canaã terrestre, novamente o anjo do Senhor, e eles atravessaram em terra seca. Irmãos, era a presença do divino Filho de Deus ali com o povo de Israel. Agora vamos avançar mais um pouquinho, já nos dias de Cristo. Então nós vemos que no tempo de Israel existia um Cristo divino, um Cristo presente de forma pessoal, mesmo antes de ele encarnar como filho do homem. Ele, como Filho de Deus, já vinha até os seres humanos e se manifestava e os livrava de muitas situações, né? Mas agora, quando Cristo ele se fez homem, ele encarnou no Filho do homem, o Filho de Deus encarnou o Filho do homem, ou seja, o Verbo se fez carne, né? Ali existia uma grande dúvida sobre a verdadeira filiação de Jesus Cristo, porque Jesus, como Filho do homem, nascido de Maria, ele era de carne, ele era de osso, ele era um ser humano, ele era chamado de o Filho do homem. E ali tinha uma situação difícil, porque quando Cristo nasceu, houve-se um comentário muito maldoso a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, o Filho do homem. Olha, este é filho de uma adúltera, ele não é filho de Deus. Ele, no máximo, se ele é o filho do homem, talvez ele seja Jeremias, ou talvez o Elias, ou talvez João Batista, seria talvez um profeta, mas mesmo assim, esse filho do homem aí, será que ele é o filho de Deus? Maria teve ele, ela não teve nem relação com o seu marido, ela é uma adúltera. Esse era o comentário que pairava lá no povo de Israel. Muitos incrédulos. Por que o povo de Israel não conseguia alcançar a Canaã e não chegar no descanso que está escrito lá em Hebreus? Qual era a dificuldade do povo de Israel? A incredulidade, né? Está escrito no livro de Hebreus. Eles não reconheciam um Cristo divino, o Criador deles, o Pai da eternidade, era o Verbo de Deus que estava com Deus, que criou eles ali junto com o Pai. Eles não reconheciam que aquele era o Filho de Deus e que os estava conduzindo durante aquela jornada. Olha, o próprio Nabucodonosor reconheceu que era o Filho de Deus, mas o povo de Israel não o reconhecia.
o Filho de Deus, o divino companheiro que lhes acompanhava na jornada. Agora, quando Cristo veio para habitar no homem, no Filho do homem, porque Cristo, um ser celestial, ele precisava se revestir de novo, porque quando ele se apresentava ao povo de Israel, ele precisava se revestir. Ele se revestia das nuvens, da coluna, através do fogo, através da sarça ardente, através da fornalha dos jovens hebreus. Por causa da divindade dele, o ser humano não consegue ver o divino Filho de Deus olho a olho, porque somos pecadores. Mas então Cristo arrumou uma vestidura, tanto que quando Cristo entrava no tabernáculo, aquelas nuvens baixavam também. Aquilo era a roupagem de Cristo. Ponto. Agora Cristo vem à terra e vem habitar no Filho de Maria. Cristo encarna, o Filho de Deus encarna no Filho do homem. Pronto, era o homem-Deus, né? O divino e o humano unidos. Mas o povo de Israel também era incrédulo, igual ao antigo Israel. Quando Cristo voltou, a mesma situação existencial estava ali presente. Não, este não é o Filho de Deus, não. Ele anda de chinelo, ele sentou num burrinho. Será o Filho de Deus? Cadê a glória desse Filho de Deus, né? Que dúvida que pairava. Olha quão difícil é reconhecer o Filho de Deus em nossas vidas, hein? Ali tinha uma situação difícil. Bom, Rosalino trouxe um texto aqui. Todavia, esta palavra é verdadeira em nossos dias. Cristo passa por nossas ruas sem ser visto. Olha que texto maravilhoso. Vem aos nossos lares com mensagens de misericórdia. Ele acompanha todos quantos estão buscando ministrar em seu nome, a fim de que com eles operar. Acha-se entre nós para curar e abençoar, se o recebemos. Esse livro é o livro Ciência do Bom Viver, página 107. Obrigado. Agradecemos o irmão Rosalino pelo texto, né? Então nós temos um Cristo divino que também está aqui e nós não percebemos. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para ficar frisado em nossas mentes. Nos dias de Israel, não reconheciam que era o divino Filho de Deus, não. Nos dias de Cristo, também não reconheciam que era o Filho de Deus, não. E hoje em dia, será que nós temos fé o suficiente? Quando eu era criança, eu tinha essa fé, né? Olha, Jesus vem, desce e vive aqui no nosso meio, e Ele é capaz de tirar a neblina. Olha, Cristo é capaz de nos tirar das dificuldades. Aí agora eu já tinha 9 anos, foi quando eu aprendi a nadar pela primeira vez. Minha mãe me levou no Posto das Antas, na Manganguá. Tem uma região de praia e a região do morro, para lá da estrada, né? Região morro, e lá tem umas quedas d'águas naturais, é chamado Posto das Antas. E eu tinha 9 anos e eu falei: mãe, eu quero aprender a nadar. Aí eu fiquei lá na água mais rasinha e fiquei nadando. O pessoal brinca, aquele nado cachorrinho, que você põe a mão para dentro assim e vai nadando. E ali eu comecei a aprender a nadar, com 9 anos, 8, 9 anos, por aí. Então, fiquei brincando, mas menino é curioso, né? Criança, menino. Aí eu deixei o ambiente da minha mãe, da minha tia, das outras crianças, e comecei a subir na trilha do Poço das Antas. Fui avançando pela trilha, tinha pedras, a água vinha, eu queria ver da onde vinha a água. Irmãos, eu fui andando, até que eu vi uma gruta, bem adiante, talvez 100 metros para lá, 200 metros, eu não sei exatamente. Eu entrei na mata e andei sozinho, e minha mãe com a minha tia, as duas tias, mais a minha mãe, eram 9 crianças. Aí falhou um, né? Um esqueceu aí, um saiu do rebanho e foi caminhando, era eu, Marcos, né? E quando eu vi essa gruta lá no meio do mato, eu vi a água correndo lá embaixo da gruta, e tinha uma pedra também lá embaixo. Menino curioso,
arteiro, né, criança, eu não medi, na mente de criança a gente não mede se você vai conseguir voltar, o que vai acontecer. Eu pulei na gruta, eu pulei. Irmãos, quando eu estava lá embaixo, eu pus a mão na água, lá eu pus a mão na água fresquinha e tomei. Me faz lembrar a história de o marido de Ellen White, Tiago White, quando ele estava em cima de uma ponte, e ele estava enfermo, e Ellen White disse para ele, você precisa tomar da água da vida, para se curar. Então Tiago White pulou, era uma água que passava, era um riacho, ele pulou lá embaixo, e lá embaixo tinha uma fonte de água, ele com um copo, isso foi um sonho, né? Uma visão. Então ele pegou lá um copo com água e tomou. Quando ele saiu de lá do fundo, e a pele dele estava tudo enrugada, tudo danificada pela doença, mas quando ele tomou desse copo d'água, ele saiu restaurado, né? Então lá estava o Marcos, pulou na gruta e queria tomar da água pura, mas eu não medi a distância para subir. Quando eu fui tentar subir de volta, depois de alguns minutos que eu fiquei lá embaixo, não tinha como eu alcançar em cima. Aí eu comecei a gritar, mãe, mãe, né? Começava a gritar, e ninguém me ouvia. Eu andei lá 200 metros para dentro do mato, na gruta lá embaixo, não tinha como eu alcançar. Então eu comecei a olhar para o alto, aí olhei para a água, coloquei meu pé segurei na rocha aqui, coloquei meu pé até o fundo, eu vi que não dava, era água funda que corria lá pelaquela gruta. Eu fiquei com medo, eu falei, nossa, se eu tentar pular para alcançar aqui, mesmo que eu não alcance, se eu cair, eu vou cair nessa água embaixo, e essa água vai me arrastar, e eu posso morrer afogado, que eu não sei nadar direito ainda, não sei nadar o cachorrinho bem. Aí eu comecei a ficar pensando, aí eu vi uma rachadurazinha na rocha, uma rachadura, um pouco antes da abertura final, onde eu saí pela gruta. Aí eu calculei na minha mente que se eu pulasse com todas as minhas forças, se eu agarrasse naquela fenda, depois eu podia me erguer e depois subir pela gruta. E eu falei, aí eu me ajoelhei no chão de verdade, me ajoelhei no chão, até hoje eu lembro, e falei, Jesus, você precisa me ajudar a alcançar essa fenda, para que eu consiga sair daqui. Olha, eu lembro que quando eu era criança eu tinha muita fé assim, sabe? Então, eu dei um impulso, eu fui até o final da gruta assim, dei um impulso e corri naquela pedra lá embaixo, corri e dei um salto. Irmãos, eu consegui alcançar a fenda. Quando eu alcancei a fenda, aliviou tanto, e eu agradeci a Deus em pensamento, e comecei a subir, escalei e saí fora da gruta. Hoje eu estou aqui, né? Hoje nós estamos aqui. Irmãos, será que Jesus me apoiou? Será que Jesus deu força? Às vezes a gente duvida, né? Será que foi Jesus mesmo? O Rosalino passou o texto do Ciência do Bom Viver, que Jesus está aqui de forma invisível. E nós temos um texto aqui que foi lido também, que assim como ele estava na fornalha da aflição, ele está aqui conosco. Mas os discípulos não entendiam. Os discípulos não entendiam que aquele era o Filho de Deus também, que havia livrado o povo de Israel da fornalha, que havia livrado eles do Mar Vermelho, mas agora era o Cristo Jesus que estava para os salvar. Vamos ler a passagem o capítulo de João capítulo 1, é muito interessante. Vamos ler o verso 18 aqui. Eu estou lendo numa Bíblia, essa Bíblia aqui ela é chamada King James, e ela é de 1611, então ela tem uma versão assim, mais antiga, ela até é uma versão bem certa, né? Porque as versões assim vai mudando, né? Então vamos lá, vou ver no João 1, capítulo todo, lá onde fala que era o verbo, né? Vamos lá, João 1, verso 18 a princípio. Nessa versão diz assim, porque veja bem, eu quero passar esse texto, porque Natanael, ele quando viu Jesus, o Filho do Homem, ele achou que aquilo lá era só Jesus, era só o Filho do Homem, no máximo, mas não era o Filho de Deus. Tanto que ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
né? Pode vir? Ele não cria que aquele Jesus era o Cristo. Nosso tema, nosso texto de introdução: Jesus que é o Cristo. Então, o Filho do homem que é o Filho de Deus, né? É esse o sentido da palavra. Mas lá no texto de 1 João 1,18, vamos tentar entender quem era esse Filho de Deus. Vamos lá. O Filho unigênito que estava no seio do Pai. Essa é a versão da Bíblia King James, versão de 1600. Sabe o que é a versão de 1600? As versões de 1500 mais ou menos, era quando o povo ainda, aqueles que eram os valdenses, estavam nas rochas, vivendo fora do sistema de Roma, porque Roma não deixava o povo entender as verdades, né? Mas essas versões vêm dos valdenses, essa de 1611, né? Tem uma mais antiga que é de 1500 e pouco, eu não tenho essa ainda, eu gostaria de ter. Uma hora a gente vai tentar arrumar uma mais antiga ainda, mas essa diz: o Filho unigênito de Deus que estava no seio do Pai. Agora vamos voltar para o verso 2. Era o Verbo que estava no princípio com Deus. O verso 3. E que todas as coisas foram feitas por Ele. Então aqui está dizendo que esse Filho unigênito do Pai, ele tinha uma relação com o Verbo de Deus. Ele era o Verbo de Deus, era Deus e estava com Deus. E onde que ele estava mais? No seio do Pai. É por isso que muitas vezes Cristo é chamado de um Filho de Deus, porque ele estava no seio do Pai. Olha que interessante nessas versões antigas. Por isso que nós vemos em outras passagens o próprio João explicando, né? Que Cristo disse: olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, mesmo antes de Cristo, o Filho de Deus, encarnar e se tornar o Filho do homem, ele já tinha uma relação com o Pai, desde o princípio, né? Por toda a eternidade. Também ele era chamado o Pai da eternidade. Ele era o Deus forte, o príncipe da paz. Ele era o Emmanuel, Deus conosco agora. Mas ele já era Miguel, aquele que é um com Deus. Então o próprio Cristo fala de si: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós não conseguimos entender esse mistério. Como é que Cristo, o divino Filho de Deus, estava no seio do Pai? Está escrito, né? Então nós só sabemos que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi criado foi por meio dele. Natanael não conseguia entender isso. Natanael pensava que Jesus era apenas o Filho do homem. Vamos para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas uma versão mais antiga não é que o Verbo apenas se fez carne, mas o Verbo ele encarnou de fato, né? Porque Cristo ele não deixou de ser divino. Cristo ele continuou divino. Muitas vezes quando nós lemos que o Verbo se fez carne, então o Verbo deixou de ser Deus. Ele só se fez carne. Não, mas as melhores versões, aqueles que encontrarem, que o Verbo não apenas se fez carne, mas ele também encarnou, né? Ele encarnou. Agora vem aquela passagem de versos 43, 44 e 45. Se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então novamente João aqui descreve que esse que estava na glória era o unigênito do Pai. Será que foi esse que foi dado na cruz, né? Vamos ver daqui a pouco se foi só o Filho do homem, né? Ou se foi também o Filho de Deus. Então quando chegamos no verso 46, Natanael disse para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando vai no verso 48, Natanael diz para Jesus: de onde tu me conheces? Aí Jesus fala para ele, nós estudamos na lição, né? Antes mesmo que Filipe te chamasse, eu já havia te visto debaixo da figueira, orando acerca da minha verdadeira filiação. Eu vi você, contando com o Espírito de profecia, fala que Natanael estava orando para saber a verdadeira
filiação de Cristo, para ver se ele era apenas o Filho do homem ou se ele também era o Filho de Deus. Então, quando Cristo revelou isso, quando Jesus, o homem, Jesus estava em forma de homem, revelou isso para Natanael, o que Natanael respondeu então? Agora então eu sei que você não é apenas o Filho do homem, você também é o Filho de Deus. Aí Cristo falou assim para ele: sim, eu sou sim. Mas sabe por que você está crendo? Porque você viu eu dizendo para você que eu te vi lá, orando lá em secreto. Agora você vê que eu tenho poderes, agora você vê que eu também sou divino, Filho de Deus. Mas olha, eu, Filho do homem, você vai ver os anjos do céu descendo e subindo sobre mim. Você vai ver, aí você vai entender mesmo de fato, muito mais ainda, que de fato eu sou não só o Filho do homem, mas eu também sou o Filho de Deus. Por isso que nós trazemos aqueles textos. E hoje, será que Cristo, ele pode nos habitar? Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Colossenses 1, 26, 27. Um mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Uma versão também antiga de Efésios 3, 17, diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então, à medida que você e eu, nós vamos entendendo que existe um Cristo divino que nos habita, então ele vem e de fato nos habita. Mas como ele nos habita? Será que é só pela fé? Eu creio que ele me habita? Será que é por pensamento? Será que ele está lá no céu e ele não consegue habitar dentro de nós? Ou é uma presença pessoal? Cristo é o anjo do Senhor? Também. Quando nós lemos então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos falando de um anjo da guarda que nós temos também, e que esse anjo da guarda nos cuida, não é verdade? Sim, é real. Mas nós também temos um Cristo, que é o anjo do Senhor. É esse anjo que nos habita, esse anjo que nos acolhe, Ele era o mesmo anjo que estava na coluna de nuvem, com o povo hebreu. Era o mesmo anjo do Senhor que estava também na fornalha ardente. Quero trazer para os irmãos aqui um texto de medicina e salvação. É o texto final para nós fecharmos aqui, para nós entendermos quem é esse Cristo divino. Aqui nessa mesma Bíblia, Bíblia Legado de 1611, os adventistas fizeram os textos do Espírito de Profecia acoplado aos textos bíblicos, Então nós retiramos desse estudo um texto muito maravilhoso que pode nos esclarecer de forma final a diferença entre o Filho do homem e o Filho de Deus, que está de acordo com a Bíblia Thompson, o Filho de Deus que estava no seio do Pai. Então vamos ver. Esse texto está em Medicina e Salvação, a data é 10/5/1899. Cristo, sendo igual ao Pai, Cristo sendo divino, deixou as cortes celestiais e veio viver nesta terra como homem. Então lá estava Cristo, Filho de Deus, estava lá com Deus, era o verbo de Deus, vivia com Deus. Ele deixou tudo e agora ele veio viver como homem. Agora ele se fez o Filho do homem, Ninguém há que possa explicar o mistério da encarnação. É difícil entendermos como que isso acontece, só sabemos que acontece. Agora, irmãos, esse texto é muito maravilhoso para entendermos. O homem Cristo Jesus não era o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Como assim? O homem, Jesus Cristo, não era o Deus Todo-Poderoso, não. Mas ela continua: porém Cristo e o Pai são um. O que Ellen White está querendo passar aqui para nós? Ellen White está querendo dizer que existia um Filho de Deus divino, que estava lá com o Pai. Esse é o Cristo que era um com o Pai, não era o Filho do homem, o humano. Nós temos que entender que quando Maria gerou Jesus, o humano, de forma humana, ele era a semente da mulher, lá de Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia sido escolhido um homem, Jesus, o Filho do homem. Este foi o ser humano do qual foi escolhido por Deus para que o divino Filho de Deus encarnasse o Filho do homem. Então o Filho de Deus encarnou em um filho de Maria. Então agora nós temos Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o homem, Deus. Toda vez que nós ouvimos falar Jesus, Jesus é o homem, e Cristo é a parte divina. Então Jesus Cristo, o homem Deus, ou Emanuel, Deus conosco. Então nós temos que ter entendimento que a parte divina de Cristo era o Filho de Deus, e a parte humana de Cristo é o Filho do homem. Olha aqui 1 TSM 220. Deus na cruz mostra a imutabilidade da lei, sua morte engrandece a lei. Quem é que estava na cruz? O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Na pessoa do divino Filho de Deus, era a parte divina dele que estava na cruz também. Que nós temos a noção de que foi um sacrifício só humano, só o Filho do homem que estava ali na cruz. Não, foi um sacrifício divino. Nesse mesmo texto do Medicina e Salvação fala: a divindade não desapareceu na tortura do Calvário. Olha só, então quando aquele Filho do homem recebia bofetadas, os pregos cravados em suas frontes, naquela coroa de espinho, os pregos em suas mãos e nos pés, o Filho de Deus estava ali também. A divindade sentia. Eu li acho que era no Desejado, ou foi outro livro, aquela cusparada que cuspiram no rosto do Filho do homem, estava também Cristo, o divino, estava sentindo aquela bofetada que ele recebeu no rosto. O Cristo divino também estava sentindo. Irmãos, não foi um sacrifício divino, aliás, apenas humano, foi um sacrifício divino. Quem deu, o texto lá continua, o mesmo texto do 1 TSM, que fala que o homem Cristo não era o Senhor Deus, porém Cristo e o Pai são um. Lá continua: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quem Deus deu para morrer? Não foi apenas o Filho de Maria, o Filho do homem, mas lá também estava o Filho de Deus, era o Verbo de Deus que estava na cruz. Irmãos, quando nós lemos a história de Isaac, que Abraão ofereceu como sacrifício, era um sacrifício do próprio Isaac, do próprio filho de Abraão. Não era Isaac que deveria morrer. Claro que o anjo foi lá e segurou sua mão, mas Deus estava querendo mostrar para a humanidade o quão grande amor nos tem concedido o Pai, né, a ponto de Ele dar o seu próprio Filho por nós. Na Review and Herald, de 9 de julho de 1895, olha que texto super interessante. O Pai eterno e imutável deu seu Filho unigênito, é aquele que estava lá com Ele, era o Verbo de Deus, arrancou de seu seio. Olha aqui como ele bate com a Bíblia King James de 1611. Esse texto de Ellen White fala assim: então Deus o Pai arrancou de seu seio aquele que foi feita a imagem, a sua expressa imagem da sua pessoa, e enviou na terra para revelar o quanto ama a humanidade. Irmãos, então nós vemos aí um Cristo que sempre esteve presente desde a criação, desde quando conduziu o povo de Israel, nos dias em que Ele habitou conosco em carne, quando Ele habitou na carne do Filho de Maria, e agora Cristo também se faz presente em nossos dias,
e era Cristo quem estava na cruz. Que nós possamos ter esse senso de que existe um Cristo divino e um Cristo humano, né? Mas ele se fez um só. Então hoje nós temos a parte humana e divina de Cristo, mas quem era o Filho de Deus? Era aquele da parte divina. Que ele possa habitar em nós e possa operar livramentos em nossas vidas, e que ele também possa habitar em nossos corações. Eis que estou à porta e bato, né? Cristo está, e ele pessoalmente, ele consegue vir de forma invisível, mas ele consegue vir pessoalmente e bate e mora em nós, para que nós possamos alcançar a santificação. Amém.